Muito bem, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final. Programa esse que é fruto de uma parceria da rede LFG de Ensino com a TV Justiça. O nosso programa Prova Final, ele tem 3 blocos distintos. O primeiro bloco é o tema do dia. Vamos explorar, nessa data de hoje, o princípio da celeridade, súmula vinculante, com maior profundidade. Analisaremos até 2 súmulas vinculantes. Após isso, nós vamos para um segundo bloco. Pergunte ao professor. Temas recentes, perguntas interessantes sobre o tema veiculado na data de hoje. E, ao final, nós teremos o X da questão. Perguntas da prova do CESP, voltadas para a OAB e que serão objeto de análise por nós, ok? Meu nome é Erival da Silva Oliveira, eu sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos da rede LFG para a prova da ordem e para concursos públicos em geral, ok? Então vamos iniciar o nosso programa com o tema do dia, princípio da celeridade e súmula vinculante. Vamos começar o trabalho? Meus queridos amigos, o tema escolhido para esse nosso programa é o princípio da celeridade e as súmulas vinculantes. Tema recentíssimo, cai muito em prova, em concurso, na prova da ordem, e é lógico que está na ordem do dia aí, as súmulas vinculantes. Como é que nós vamos analisar esse tema, ok? Vamos iniciar o nosso trabalho então com o princípio da celeridade. Meus caros amigos, o princípio da celeridade, também chamado de brevidade ou razoável duração no processo, vou repetir, princípio da celeridade, com C, celeridade ou razoável duração do processo, também chamado de brevidade. Repetindo, celeridade, brevidade ou razoável duração no processo. Perceba, é um tema interessante que veio com a emenda constitucional número 45 de 2004. Então, a emenda constitucional número 45 de 2004 trouxe essa novidade. Por quê? Foi acrescentado o inciso 78 no artigo 5º da Constituição. Então, o inciso 78, L, X, X, V, 3 pauzinhos, o inciso 68, no artigo 5º, trouxe essa novidade. E lá está dito que os processos, sejam administrativos ou judiciais, devem ter celeridade na sua tramitação. Então, percebam. Meus amigos, os processos devem ser rápidos, céleres. É lógico que eu não posso, através dessa rapidez, prejudicar direitos. Eu tenho que prejudicar direitos. Tenho que respeitar direitos, não posso prejudicar direitos. Então, eu tenho que acatar o devido processo legal, o contraditório, ampla defesa, princípios instituídos no artigo 5º. Mas o processo, respeitando tudo isso, tem que ser rápido, célere, ok? Olha que interessante. Celeridade, brevidade ou razoável duração do processo. Fundamento, artigo 5º e inciso 78. Muito bem. Para dar celeridade, rapidez aos processos, foram instituídos institutos dentro da nossa Constituição, através da emenda constitucional 45. Um importante instituto criado foi a súmula vinculante. Então, para nós, a súmula vinculante, onde ela está? Ela está lá na frente na Constituição. Ela está no artigo 103A da Constituição. Então, o artigo 103-A da Constituição é o artigo da Constituição que estabelece as balizas mínimas com relação à súmula vinculante. Nós vamos pedir licença para vocês, vamos ler e analisar o caput e os parágrafos do artigo 103A da Constituição. Então, vou pegar aqui a minha Constituição, vou ler uma coisinha e vou comentar com os senhores. Então, lá no artigo 103A da Constituição, importante, que veio com a emenda constitucional 45 de 2004, e está dito no seu caput, diz assim: o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula, que a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Muito bem. Lá no caput, então no caput do artigo 103A, quais informações importantes estão lá previstas que têm caído nas provas da OAB de concurso público, CESP Nacional ou em Minas Gerais? Muito bem. Meus amigos, importante, súmula vinculante, só o Supremo Tribunal Federal irá criar. Só o Supremo Tribunal Federal poderá criar súmula vinculante.
Importante, eu vou ter várias, reiteradas decisões em matéria constitucional. Só o Supremo Tribunal Federal, reiteradas decisões em matéria constitucional. Se não perguntarem isso, vão perguntar o quê? Presta atenção. Qual que é o quórum necessário para a criação de uma súmula vinculante? 2/3 do Supremo Tribunal Federal. E 2/3 corresponde a 8 ministros. São 8 ministros do Supremo Tribunal Federal precisam concordar com a criação da súmula vinculante. Tem mais informações importantes no caput? Tem, presta atenção. Meu caro, essa súmula vinculante, criada pelo Supremo Tribunal Federal, vai vincular quem? Presta atenção, o nome súmula vinculante é por conta dessa vinculação. Quem fica vinculado às decisões, a edição, a criação, a ementa, ao que está estabelecido em uma súmula vinculante? Quem é obrigado a obedecer súmula vinculante? Questão de concurso, presta atenção. Está escrito na Constituição. Todo Poder Judiciário, qualquer esfera do Poder Judiciário, é obrigado a obedecer uma súmula vinculante, ok? Todo Poder Judiciário. Só isso? Não, presta atenção. O perigo está no que vem depois. Está expresso lá, acabamos de ler, a administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. A administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Primeira dica, não está expresso na esfera distrital. Mas o DF, o Distrito Federal, também tem que obedecer? Lógico, ele também tem que obedecer. E misturando assuntos numa prova rebuscada do CESP, típica de concurso, de juiz, promotor, etc., delegado que cai lá na prova da ordem, procuradores, defensores, etc. Meu amigo, presta atenção, o Distrito Federal tem que obedecer? Tem. Por conta do quê? Do princípio da simetria federativa ou do paralelismo constitucional. O que se aplica aos estados se aplica também aos demais, o que se aplica à União se aplica também aos demais entes federativos. Se a esfera federal fica vinculada, as demais esferas ficam também. Estadual, municipal e está subentendido ali. Também a esfera distrital. Então, o Distrito Federal também tem que obedecer a súmula vinculante. Agora, uma questão mais difícil ainda, aproximando-se de uma questão da magistratura federal que cai na prova da ordem, do CESP Nacional ou de Minas Gerais. Meus caros, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o poder legislativo, em sua função típica, que é de legislar, ele não está vinculado à súmula vinculante. Então vejam que questão interessante. O Supremo Tribunal Federal decidiu que poder legislativo na sua função típica, ou seja, legislar, não está obrigado a obedecer súmula vinculante. Veja questão importante, interessante numa prova. Então, dos poderes, quem tem que obedecer? Presta atenção. Todo Poder Judiciário, Poder Executivo, administração pública, direto e indireto, Poder Executivo. O Legislativo, na sua função atípica de administrar, por exemplo, tem que obedecer, mas não precisa obedecer quando ele legisla, que é a sua função típica, ok? Então, exploramos questões envolvendo o caput do artigo 103A. O que tem no caput ainda é que eu posso, misturando assuntos, fazer uma questão bem difícil de um concurso público. Presta atenção. Lá no caput está dito, na forma da lei. Então, há necessidade de uma lei federal para regulamentar o tema súmula vinculante. Essa lei federal existe? Existe. É a lei número 11.417 de 2006. Então, meus caros amigos do país inteiro, a lei 11.417 de 2006 é uma lei federal que regulamentou a súmula vinculante. Misturando assuntos, você que estudou com a gente lá em Direito Constitucional, quando tem uma norma na Constituição que depende de legislação infraconstitucional, depende de lei, ela é chamada norma constitucional de eficácia limitada, aquela que depende de lei. Eu preciso de uma lei para dar corpo, para dar efetividade no mundo concreto, aquela norma da Constituição. Então, podemos afirmar, o artigo 103A, caput, estabelece que a súmula vinculante será disciplinada por legislação infraconstitucional, por lei federal.